nós viemos a falar de um tema aí muito interessante, né, que é o poder da intuição. Eu direcionei esse tema para o professor Marins e ele, sendo um homem sábio dentro de conhecimento, aceitou de primeira e hoje nós vamos exatamente falar desse tema, o poder da intuição. Eu quero trazer o professor Marins para falar desse tema, que é um tema muito complexo, mas é um tema muito importante para a gente saber realmente o que essa questão do discernir, né? E o tema da intuição, né? Intuição, que é intuição na nossa vida, né? Então, trazer o professor Marins, que ele tem um conhecimento fora de série, né? Antropólogo, professor, consultor de empresa, no Brasil, também no exterior, é o mais requisitado hoje para acompanhar a empresa, para dar aconselhamento e tudo mais. O professor Marins tem mais de 30 livros, né, escritos, né, disponível não só aqui no país, mas também na América Latina, Europa. Tem mais de 400 vídeos espalhados em todos os lugares aí. Todo mundo conhece o professor Marins. Eu aprendi desde cedo, né, muita coisa com o professor Marins. Ele tem muita coisa para nos ensinar. Hoje vai ser show. Né? É empresário também de sucesso, né? E no ramo de agronegócio, educação, comunicação, marketing, é um polivalente ele, né? Seus programas de televisão são os mais assistidos, né? Ele tem um programa de TV, no final de tudo nós vamos estar falando um pouco aí também, né? E segundo a imprensa, os jornalistas que são desse segmento, baseado nas suas pesquisas, o professor Marins, por sua formação, está entre os mais requisitados palestrantes do país, sabe, do mundo, né? E agora eu vou chamar o professor Marins, grande professor. E aí, querido, tudo bem? Muito bom, já estava com saudade, viu? Olha, é prazerão, viu? Prazer muito grande mesmo, muito grande. Eu lhe acompanho todo dia de manhã na sua live aí, você tem uma live de 11h30 da manhã. 11h30, é uma live pequena, mas é uma live com muita informação. Depois vocês que estão aí podem seguir o professor Marins, que ele tem muita informação para passar todo dia 11h30 da manhã. É uma live. Como é que tá a live, né, pai? Eu esqueci. É uma flash live, né? Uma flash live Marins 11h30, todo dia às 11h30 da manhã, né? Um tema para a gente discutir, né? Mas é flash, é bem curtinho, né? 10 minutos, às vezes 5 minutos, às vezes um pouco mais, mas é por aí. E ele faz em todos os lugares, ele faz essa live até em posto, onde ele está, ele para e faz. Chegou a hora, 11h30 ele para. Até um posto de gasolina ele fez essa semana aí. Está chegando muita gente ali. O meu sogro, lá de Maceió, já chegou aí, já está com a gente. Eli Barreira, que é um grande político. Não, é impressionante. É impressionante, Vieira. Tem gente da China que acompanha, né? Da China, de Portugal, e assim vai uma porção de gente do Brasil inteiro, né? Hoje tinha muita gente do Piauí, achei interessante hoje, né? Pois é. No Piauí tem uma pessoa lá chamada Van Fernandes, que é uma supermercadista lá, ela tem 24 lojas. E até ela, no outro dia, fazendo elogios, você quer que eu leve o professor pessoalmente aí para trabalhar seu pessoal? Elas viram, nós estamos passando um momento difícil agora, mas depois que isso passar, eu quero trazer esse rumo aqui, que tem muita informação, muita coisa boa para a minha equipe. Então, tá aí. Vamos deixar passar isso aí para a gente ter aquele corpo a corpo, né, professor? Eu também estou com maior prazer, tranquilo. Eu tive também no supermercado paulista, se não me engano, na Bahia, né, também um pessoal bom, um supermercado muito bom, né, ali em Euclides da Cunha, mas um pessoal bom também, que sempre acompanha também às 11h30. Muito bom. Eu acompanho desde o tempo da fita. Da VHS. Da fita VHS. Eu acompanho naquele tempo ali. Eu aprendi muito com o professor Marinho. O professor Marinho já teve no evento conosco aqui. É o nosso escritor também da revista Nosso Setor. Toda a revista, toda a edição tem temas interessantíssimos. Tem muito foco para a empresa, tem muito foco para
como conduzir uma empresa, como conduzir a sua gestão. Professor Marins, por isso que eu insisto tanto. Eu sei que você é um homem muito requisitado. Sempre que eu falo com a Ana Paula Vieira, o homem não tem tempo, é requisitado demais. E eu lhe acompanho, conheço todos os lugares da fazenda já, porque você tem essa muito passado, sempre fazer os eventos na fazenda, em algum setor da fazenda, inclusive fala de algumas árvores da época, da cultura da árvore, é uma coisa assim, fora de série. Quem não seguiu o professor Marins, começa a seguir, porque tem muita informação, muita informação. Pois é, professor, hoje nós vamos falar de intuição. É uma coisa interessante que a gente tem muito que debater. Algumas perguntas bem fortes vão ser feitas, viu? Eu espero que eu acredito que o professor tem informação demais para nós nessa noite. Tem muita gente passando por aí. Tem um vereador, candidato a vereador, o Eli Barreto, que é o cara que está com um projeto muito bom aí para a Câmara Municipal, e está apoiando aqui um homem da polícia aqui, chamado Capitão Wagner, que os caras estão com tudo aí, eu tenho acompanhado aí, está passando aí. Inclusive, já deu uma boa noite para o professor, já disse que o professor é top. É um fã seu, o Eli Barreto. Obrigado. Muito obrigado. O tema é muito interessante, professor, e a gente tem umas coisas aqui que eu quero depois trazer aqui para a turma conhecer alguma coisa do professor. Mas como professor, nós podemos... como podemos saber quando realmente a intuição é certa? Porque existe alguma coisa na nossa mente que a gente... Não, eu tenho uma intuição tal. Como é que nós podemos saber? É muito interessante, viu, Vieira, esse tema. Você sabe que eu acompanho os dois projetos mais atuais da neurociência de hoje, né? Um projeto americano chamado Brain Initiative, que são de 26 laboratórios, os mesmos que fizeram o projeto Genoma, e também o projeto chamado Human Brain Project da União Europeia. O primeiro são 100 milhões de dólares para estudar o cérebro, inovação, criatividade, intuição. E o segundo, a mesma coisa, só que são 30 milhões de euros, né? Vários países na Europa. Mas deixa eu contar qual é a última novidade, né? Porque como eu estudei o cérebro aborígene, lá com os aborígenes australianos, eles gostam que eu acompanhe, né, esses projetos atuais, que são muito interessantes mesmo. Porque depois, deixa eu contar bem isso, né? Depois do diagnóstico por imagem, que é tomografias computadorizadas, ressonância magnética funcional, o estudo do cérebro humano se desenvolveu muito. Então, de 10, 15 anos para cá, teve um desenvolvimento muito grande, porque hoje você pode... o cérebro está todo zoneado já, e você sabe qual parte do cérebro é responsável pelo quê. E a intuição é muito interessante, porque tudo hoje em relação ao cérebro, em relação à inteligência, está se resumindo à memória. Olha que interessante, Vieira. Tudo é memória, tudo se refere à memória inteligente, que é o nome que eles usam, Intelligent Memory. Tudo que você viu, cheirou, tocou, desde o seu nascimento e até agora tem um estudo mostrando que desde a vida intrauterina está armazenado nas prateleiras do seu cérebro. O termo que eles usam é esse. Né? E o seu cérebro, a memória inteligente, é o maior inventário do mundo, né? É o maior estoque de coisas, né, do mundo, né? O maior almoxarifado de informação que pode existir, porque tudo o que você viu, etc., está armazenado nas prateleiras do cérebro. E como que funciona o cérebro? Só para você ter uma ideia. Se eu mostrar esta caneta aqui para você, você sabe que é uma caneta, e se eu mostrar a ponta dela, você sabe que é uma caneta esferográfica, não é uma caneta tinteiro, nem é um lápis, e ele tem aqui uma logomarca de uma empresa, aqui não dá para ver,
Mas se eu mostrar a logomarca e for uma empresa conhecida, você talvez saiba, por exemplo, Volkswagen, Toyota, só pela logomarca. Como que você sabe? Então, deixa eu explicar como é que funciona para a gente chegar lá na intuição. Quando uma informação nova chega, como esta que chegou aqui, e chega pelos 5 sentidos, uma coisa que você viu, uma coisa que você tocou, uma coisa que você cheirou, uma coisa que você degustou, em fração de segundos, o seu cérebro vai lá nas prateleiras do cérebro e tira para fora uma informação correlata àquela que está chegando, junta com outras, eu vou explicar como, e dá a você o que a gente chama de um pensamento. Isto é uma caneta esferográfica da cor marrom, que é um brinde da Toyota, vamos chamar assim. Bom, como que você sabe? Olha que interessante. Caneta está num lugar do seu cérebro, da prateleira. Tipos de caneta no outro lugar. Cores em outro lugar. Logomarcas em outro lugar. Em fração de segundos, o seu cérebro foi lá, juntou tudo isso, que a gente chama de sinapses lineares, trouxe para fora e deu a você o que a gente chama de um pensamento. Agora, veja bem, quando você está... E você nem percebe isso. Agora, quando você está em situação de relaxamento, ou seja, quando você perde a expectativa de solução de alguma coisa que você não esteja sob pressão, o seu cérebro faz o que a gente chama de sinapses não lineares. Você está lá pescando, é por isso que a gente tem ideia boa quando está no banheiro, no chuveiro, quando está dirigindo numa estrada que você já conhece, às vezes pescando, né? Às vezes numa praia. É porque quando você está em situação de não estresse, o cérebro faz essas correlações 24 horas por dia, inclusive enquanto você está dormindo. Ele pega coisas que tem nas prateleiras do seu cérebro e faz o que a gente chama de correlações, combinações, que são absolutamente diferentes, não lineares, como a gente chama, e dá a você aquele famoso haha, que é, às vezes, uma intuição, um insight, uma coisa. Mas tudo é memória. Tudo no cérebro, ele se resume a aprendizagem e recordação. Tudo. Então, vou dar um exemplo de intuição para você. Nós pegamos médicos, olha só que interessante. Então, na verdade, a intuição mudou completamente o conceito. Nós pegamos médicos obstetras e colocamos mulheres, grupo de mulheres de 10, só aparecendo a cara daqui para cima, pusemos assim, em fila, e perguntamos aos médicos, digam quem está grávida, quem não está, só vendo aqui. E mocinhas, pessoas mais velhas, etc. E os médicos diziam, você está, você não está, você está, você não está, etc. Uma delas, ele falou, você está grávida. E ela depois falou, não, eu não estou, aí o senhor errou. E esses médicos olharam bem para a cara dela e falaram, você está sim, pode fazer exame. E ela fez e estava no começo da gravidez. Quantos anos de clínica obstetrícia tinham esses médicos de ginecologia obstetrícia? Mais de 40 anos. Daí nós fizemos o mesmo teste com alunos, primeiros alunos jovens dos cursos de doutorado, né? E eles quase não acertaram nenhuma. Então, é memória. Você perguntava para o médico, como que o senhor sabe que ela está grávida? Ele falava assim, ó a cara dela. Quer dizer, é memória. Eu estou dirigindo com você, Vieira, na estrada, e eu, de repente, diminuo muito a velocidade do meu carro, e o carro que estava ao lado faz uma besteira lá na frente, e você fala assim, nossa, professor, teve a intuição de que o carro ia fazer uma besteira? Eu digo, não. Eu dirijo desde os 18 anos. Né? Eu tenho 71. Quer dizer, então você imagine, não é, que o que eu já vi disso na estrada, o que eu já vi em filme, o que eu já vi,
não é, me dá essa intuição. Se você pegar, pode ser um campeão de Fórmula 1, né? Um sujeito super, que dirija super bem, mas que tenha tirado carteira de motorista há 2 meses ou 3, ele não tem essa intuição. Então, a intuição é, na verdade, coisas que você tem na sua memória inteligente e que o cérebro faz aquelas correlações sinápticas não lineares. Ora, agora, qual é a grande diferença, Vieira? O Peter Drucker já dizia isso lá atrás, nos anos 60, ele dizia, mulher é mais intuitiva que homem? E ele dizia assim, não, a mulher acredita mais na intuição dela do que o homem. O homem é mais linear, mais racional, a mulher... Então, eu me lembro, por exemplo, quantas vezes, né, uma mulher diz para você, não gostei daquele cara lá, viu? Ele tem um olhar esquisito, pode ver, esse cara aí, ele é esquisito, hein? Ele é muito estranho. Você fala, não, eu conheço, olha o currículo dele, o sujeito é um espetáculo. Fala aí, olha, eu não sei, não, eu não confio. Veja que essa intuição dela, ela conseguiu ler a pessoa, não é? Por inteiro, e a experiência cerebral dela, né, disse a ela assim, ó, não confie nessa pessoa, às vezes pelo jeito dele olhar, pela alguma coisa qualquer, né? Então, a intuição é muito importante você acreditar, né, nas suas intuições e agir, né, imediatamente, porque também ela vem como um flash de discernimento, que a gente chama, quer dizer, ela vem assim para fora, tipo, faça isso, né, vá por aqui, vá por lá, e se você não acreditar, aquilo passa, né, aquilo desaparece com muita rapidez. Quer ver outra coisa que a gente tem usado muito nas consultorias que a gente dá? Você é empresário, Vieira, e de repente vai fazer uma parceria com alguém, com uma empresa. Você já reparou que tem gente que na hora de você assinar aquele contrato, você fala, não sei, rapaz, alguma coisa está me dizendo, não sei o que é, mas parece que vem de dentro, os ingleses chamam de guts, né? Vem de dentro, diz assim, olha, e você fala assim, olha, eu vou pensar melhor. Isso é uma coisa importante, porque o que disse isso para você? É uma intuição que, na verdade, é a sua experiência de tantas parcerias, coisa que deu errado, quando você vê um sujeito muito assodado, muito afoito, querendo vender uma coisa para você, fala, ih, olha, tá indo com muita sede ao pote, muita reza, o santo desconfia, não é verdade? Então, o Eli aqui, Barreiros, né, está perguntando como diferenciar a intuição da tentação, né? As duas coisas são muito parecidas, né? Quer dizer, você tem que tomar cuidado para você não cair, né, na tentação de uma vida fácil, na tentação de coisas, né? Eu sempre falo assim, né? Desconfie sempre das coisas muito fáceis, daquelas ideias mirabolantes que vêm para você dizendo, ó, Vieira, eu tenho uma proposta aqui que vou transformar você em milionário da noite para o dia, porque eu sempre gostei muito de você. Mas de onde apareceu esse cara? Então, a tentação, às vezes, né, de você querer atropelar coisas absolutamente racionais, você tem que acreditar, né, nessas intuições e usar a razão, é claro, né? Isso é uma coisa lógica. Né? Professor, me diga uma coisa. A gente sabe que tem todo esse movimento aí, essa dúvida que há uma intuição, não há intuição. Deixa eu lhe contar uma história. Recentemente eu estava indo para Recife e na realidade eu fui. E quando foi esse voo, eu saía daqui logo cedo, de Fortaleza para Recife, e eu estava ali, de repente, nunca aconteceu isso comigo, eu costumava viajar muito, e de repente eu sonhei que o avião caía.
E eu despertei. Isso é uma realidade, é real. E eu despertei aqui, eu não dormi mal, eu disse, poxa, o avião caiu. E eu comecei pensando, sabe, poxa, o avião caiu. O avião caiu. Aí eu dei uma cochiladazinha e veio a tona de novo, o avião caiu. Só que eu vi o avião caindo. Se eu vi o avião caindo, eu não estava nele. E depois eu dormi tranquilo e acordei na hora de ir para o aeroporto. Aí eu lhe perguntei, quais são os tipos de intuição? Existem tipos de intuição? Esse sonho seria um? Isso daí, Vieira, já é mais para o lado da parapsicologia, né? Eu não entendo muito disso, não. Já aconteceu comigo, eu morava em Nova York, ia para Londres, e todos nós subimos no avião, mas aí não foi intuição, aí foi medo mesmo. Escute só. Subimos no avião, e o avião ia começar a taxiar para sair, e o comandante falou: nós queríamos com muita calma que os senhores deixassem a aeronave agora, porque houve uma denúncia de bomba no avião. Né? Então, nós vamos fazer uma busca completa e os senhores fiquem aí na sala de embaixo, mas saiam com calma. Todo mundo saiu, né? Todo mundo saiu, claro, e ficamos ali esperando. Daí eu fiquei assim: subo de volta no avião ou não? Né? Por quê? Porque daí o sujeito, o comandante, depois de 1 hora, mais ou menos, e se eu telefonasse para minha mulher perguntando, é claro que ele ia dizer: não suba nesse avião, né? Nem a pau. Bom, e 1 hora depois, mais ou menos, o comandante veio na sala lá e disse: gente, nós procuramos, não há nada, não há bomba, não há nada, os senhores podem reembarcar. Isso daí era da British Airways. Isso daí é coisa de funcionário da British, porque o presidente da British está nesse voo. Então, é uma coisa de funcionário, de sindicato, de coisa. Pode subir com toda a segurança. Eu fiquei olhando na porta do avião, falei: quer dizer, vou ou não vou? E eu resolvi não ir. E o avião foi, não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada. Agora, aí não é intuição, aí é você falar assim, quer dizer, corro o risco ou não corro o risco, né? Aí é uma decisão muito mais racional do que intuitiva, né? E aí, então, a gente, às vezes, pode ser que a gente tenha algumas... eu não entendo realmente nessa parte de... Né, tem parapsicólogos, por exemplo, que explicam isso, que é uma visão à distância, sei lá, né? Que eu não entendo disso, como antropólogo não entendo disso. Mas eu acho que o que você deve é acreditar na sua intuição, porque o que eu pensei comigo é assim: não tem duas chances. O que a gente tem que ver com a intuição, a coisa boa da intuição, é você usar, né, o que existe de matéria-prima nas prateleiras do seu cérebro. Deixa eu explicar uma coisa: o que a gente faz com empresários, com médicos, com todo mundo. A gente, antes de dormir à noite, quando você tem... Primeira coisa que a gente deve fazer é uma olhada nas tarefas que tem que fazer no dia seguinte, antes de dormir, sem nenhuma preocupação. É pegar, assim, uma folha, Vieira. Então, nós, por exemplo, com neurocirurgiões, o que a gente tem feito com eles? Pega o prontuário do paciente à noite, e o nome em inglês que os neurocirurgiões dão é de refresh the memory, dá uma refrescada na memória. Não precisa se preocupar. Dá uma olhada no prontuário do paciente. Se você é vendedor, antes de você dormir, pega lá informações sobre a empresa, o nome do cara, o que a concorrência está fazendo com ele. Pega informação e vai dormir. Os relatos que a gente tem
é que durante a noite toda o cérebro vai trabalhando naquelas informações naturalmente, sem nenhum estresse, sem nada. E os médicos cirurgiões, por exemplo, relatam que no dia seguinte a cirurgia ela flui. Eu fiz vários, olha, dezenas de trabalhos em vendas em que as pessoas relatam o seguinte: professor, eu acordei no dia seguinte eu cheguei na frente do cliente, eu tinha tanto argumento que eu nunca imaginei. Né? Por quê? Porque o seu cérebro trabalhou nisso. Então, e eles falam para mim, professor, eu tive intuição de falar alguma coisa para aquele cliente. Quer dizer, o que é essa intuição? São informações que tem, né, no seu cérebro, na sua memória inteligente, que você usou na hora certa, né? Que o cérebro trouxe para fora na hora que você precisou, né? Então, por exemplo, os generais eles estudam batalhas. Olha, vou dar um exemplo. Por que eu trabalhei, fiz um pedacinho muito pequeno da motivação da seleção brasileira de 2002, né? A pentacampeã. Por que eles assistem assim, com a maior calma, o jogo dos outros times adversários? Para que aquelas jogadas dos adversários vão entrando nas prateleiras do cérebro, ele vai conhecendo, ele vai vendo. E por que a gente faz isso sempre à noite? Para ele dormir com aquelas jogadas na cabeça. Então, antes de dormir, a gente faz um briefing com os jogadores, dizendo, olha, gente, então vamos, antes de dormir, só vamos relembrar a jogada tal. Fulano passou fulano, fulano passou fulano, e aquilo, deixa que o cérebro trabalhe naquilo. Né? Para que você, na hora da execução, o seu cérebro possa te ajudar com intuições, como a gente fala, né, positivas. Legal. Mas, professor, deixa eu dizer, existe o teimoso, que às vezes a intuição fala com ele e ele ignora. Muitas das vezes é aquele que tem um desejo de realizar uma coisa que ele quer, mas a intuição está dizendo que é assim e é assado, né? Isso não é um perigo, a gente buscar uma resposta que eu quero, uma resposta que eu preciso, e de repente a minha intuição está dizendo que não é isso, que isso não é um perigo também. Você Olha, não seguir. deixa eu falar para você, Vera, a intuição ela não pode anular a razão, não é? Um sentimento que você tenha não pode não pode ser superior, vamos dizer, à sua razão. Então, se você, por exemplo, tem assim um sentimento negativo em relação a uma coisa qualquer, uma ação, um contrato, mas a sua razão mostra que essa sua emoção negativa é injustificada, aí cabe a você, né, que tem livre-arbítrio, escolher entre a razão e a emoção. Não é? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque senão você vai viver só dominado pelas emoções. Né? Hoje, a live de hoje, você se lembra, ela foi sobre o perigo das decisões emocionais. Não é? Decisões emocionais nunca dão certo. Não é? Quantos casamentos foram desfeitos por uma decisão emocional, quantos empregos foram jogados fora, quantas amizades de anos foram perdidas por decisões emocionais. Né? Mas uma coisa é você perceber quando aquela intuição é realmente uma intuição pura, vamos dizer assim, vindo das prateleiras do cérebro. Outra coisa pode ser alguma emoção que esteja por N razões, né? Você tem que analisar. Por isso que o Peter Drucker falava, você tem que analisar as suas intuições, as suas emoções, tem que analisar para ver. Né? Então, você pode testar. Agora, quando você tem um sentimento muito forte, aí é uma luz, vamos dizer assim, que diz para você pensar melhor, para você,
né, ter mais cuidado, talvez se aprofundar mais na análise dos dados, alguma coisa assim. Né? Agora, mas é claro que isso não é matemática, né? Ou seja, você pode ter uma intuição de não fazer um negócio, por exemplo, alguém fazer e se dá muito bem, né? E você depois falar, eu deveria ter feito, né? Mas aí a decisão é sua, né? Ou às vezes, quando a gente trabalha muito com grandes empresas, né? Quando você tem essa sensação, por exemplo, de que aquele contrato, aquela parceria, aquela joint venture, talvez não deva ser feito, mas você acha uma oportunidade muito boa para fazer, você tem que, no contrato, já prever como que você sairá dela se aquela sua intuição tiver sido confirmada, vamos dizer. Né? Então, isso é uma coisa importante. Né? Então, eu me lembro de um sujeito que falou assim, professor, eu estava bem no emprego. Estava bem no emprego. Veio lá uma outra empresa, me ofereceu o dobro para eu mudar para aquela empresa. E eu fiquei, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Ele falou, eu fui, mas eu fiz um contrato leonino para mim, né, no sentido de que se eles não me quisessem mais, né, porque eles me tiraram de um emprego, eles tinham que me pagar uma indenização, sei lá, de X salários, etc. E ele falou, e o que aconteceu foi que 2 anos depois, eu vi que aquela empresa que me convidou era uma empresa complicada, com problemas. Eu me arrependi, mas acontece que eu fiz um contrato, né, que me garantia aquela minha dúvida de ir ou de não ir. Então, aí você tem também que usar um pouco, usar a razão. Né? É muito bom definir nessa questão de se é a razão ou se é a intuição, porque já aconteceu um caso de cara quebrar a cara lá na frente e depois, não, eu fui pela minha intuição. Então, é um perigo. Aí a gente tem que entender que foi pela razão. Muitas das vezes essa escolha também, não, a empresa ofereceu melhor, fulano, a empresa paga menor, eu vou optar pela maior. Então, aí foi pela emoção. De repente, onde ele podia ser sustentado por muito tempo, naquela empresa ele foi pela razão e terminou que ele não. E aí, de que forma nós podemos definir essa questão da intuição ou da razão? Você falou já um pouco aí? Vieira, o ser humano ele tem livre-arbítrio, né? Quer dizer, e ele tem a inteligência. A inteligência, já como diziam lá os pré-socráticos, Demócrito, ela é um farol que ilumina o caminho. Você tem que usar a inteligência para iluminar as suas decisões. Mas é a vontade que vai fazer você decidir, né, e agir. Agora, você tem que usar a inteligência. Se você, por exemplo, você não pode tomar uma decisão. Eu vou dar um exemplo de pessoas que compraram, por exemplo, uma fazenda na emoção, por exemplo, ou com pouco uso da razão. E o que aconteceu? Eles não viram que a titulação daquela fazenda não era, na verdade, uma titulação, sei lá, correta, válida, etc. Eles foram na emoção de um bom negócio e acabaram perdendo tudo. Ora, se você vai entrar num negócio, o que o bom senso diz para você? O que a razão diz para você? Espera aí, veja a escritura, né? Veja se o registro de imóveis, veja o ITR lá, o Instituto, né? O Imposto Territorial Rural. Veja se essa pessoa que está vendendo ela é dona mesmo daquela coisa. Então, agora, se você não foi na emoção, você foi na burrice, né? Me perdoe. Né? Você foi na ignorância, coisa que daí você corre riscos. Agora, aí é que está, né? Você tem livre-arbítrio, Vieira. Então, se você quiser correr riscos, você corra. Né? Mas não culpe nem a razão nem a intuição.
não é? Você quis correr aquele risco. Quantas vezes eu vejo gente, que a gente, como consultor, aconselha dizendo, olha, cuidado, tem histórias passadas aí, né, dessa empresa que não reconhece. Não, professor, não, eu confio, eu vou. Não é? Você é o dono da empresa, você tem livre-arbítrio, você pode fazer. Né? Você já viu isso em casamento, não viu, Vera? A família diz, não case com esse rapaz, não case com essa moça, ela é complicada. Não ca... Olha, deixa eu contar uma história para você que o Zé Vitor Oliva gosta muito. Tem uma peça do Molière, Eu vou fazer eu não sei se eu já fiz, né? Mas eu vou fazer uma flash live sobre isso. Tem uma peça do Molière chamada O Marido Traído, né? O Georges Dandan, que é muito interessante. Eu acho que eu já fiz até uma live sobre isso. Que é muito interessante. Ele era, na Idade Média, né? Ele era um mercador rico, mas não tinha o título de nobreza. Ele não pertencia à nobreza. Ele era uma pessoa rica, né? Um mercador. E ele queria muito pertencer à nobreza, e a única maneira é ele casar com uma mulher da nobreza, né? Uma lady lá. E ele começou a se encantar por ela, e todo mundo falava Jorge, o nome dele era Georges Dandan, é uma peça francesa, né? Jorge, não casa, essa mulher é cheia de capricho, Jorge, olha, você vai entrar numa fria. Mas Jorge, todo mundo falou, a peça inteira é uma comédia, né? O Molière fazia comédias, né? E ele, a peça inteira, todo mundo dizendo para ele, Jorge, essa mulher aí é um terror. E ele vai e casa. E a vida dele virou um inferno, né? Ela traiu ele com pessoas do palácio. A vida dele é um inferno. E a peça é assim, Vieira. Cada vez que ele vai reclamar, olha que bonito. Eu assisti em Londres, toda vez que ele vai reclamar, na peça cai um espelho na frente dele, um espelho. E o espelho fala para ele, tu l'as volé, Georges Dandan. Tu l'as volé, você sabia, você quis. Né? E ele, então, disfarça. Quer dizer, o espelho é a consciência dele falando para ele, você sabia, todo mundo avisou você, mas você quis, você teimoso quis. Bom, daí ele disfarça, daí a vida vira outra coisa, o inferno, ele reclama de novo, cai outro espelho e fala, você quis, te lavou ali, Jorge. Quer dizer, a maioria das frias que a gente entra, aqui entre nós, Vera, a gente quis, a gente sabia. Né? A gente, por alguma razão, né, a gente meio que entrou na fria. E depois, a maioria das pessoas, quando tem esses problemas, e vem para mim, quando é área de empresa, claro, porque eu não trabalho com área pessoal, né? Fala para mim, professor, o pior é que eu sabia. Eu sabia que ia ser uma fria. Né? Eu tenho meu primeiro livro, de 1985, eu não tenho ele aqui, chama Socorro, tem um sócio. Né? O cara entra numa sociedade e depois, como é que faz? Né? Então, ele tem muita paciência e a sociedade é difícil, porque cada pessoa é uma pessoa, cada um tem um objetivo na vida, cada um tem um propósito. Eu quero que a empresa cresça, então eu não retiro nada da empresa e ponho tudo de novo na empresa. E o meu sócio quer uma vida boa, ele quer viajar, ele quer passear, ele quer retirar o prolabore dele. E as famílias ficam brigando. Quer dizer, não é fácil. Professor, conhecendo o seu trabalho, eu quero fazer uma pergunta que eu acho interessante para mim. A minha intuição, eu posso usufruir da minha intuição para ajudar o meu próximo, para despertar alguma coisa para alguém que vai acontecer no futuro? Olha, deixa eu falar para você. Na filosofia, eu dava aula de antropologia filosófica, né? Como os filósofos estudam o ser humano. Há 3 amores na filosofia. Há o amor de Platão, que a gente chama de Eros. O amor de Platão, porque a gente chama de amor platônico, é desejar
ter ou desejar ser. Não é por isso que é um amor platônico, quer dizer, eu quero amar aquela mulher, mas ele é onírico, ele é dos sonhos, ele é platônico, ele não se realiza. Agora, por que o amor platônico, né? O amor de Platão, Eros, não é um amor que realiza? Porque se amar é desejar, quando você conquista, acabou o amor. Então, é uma desgraça, você tem que ficar eternamente só desejando, não é isso? Daí tem o amor de Aristóteles, filia. O amor de Aristóteles é um amor conformado, conformista. É você se achar feliz com as coisas que você tem. É você, enfim, você viver frugalmente na sua vidinha e tudo bem. Mas ele é um amor conformista. E daí tem o amor cristão, de Cristo. Você acredite ou não que ele seja Deus ou filho de Deus. Como filosofia, o que é amor para o cristão? Amar é fazer o outro feliz, que é o ágape, ou agape em grego, né? Que é fazer o outro feliz. Aí, então, todos, mesmo os ateus, né? como Alain de Botton, como Luc de Ferry, os filósofos contemporâneos ateus, ateístas, né? Agnósticos até, eles dizem, é o único amor que realmente realiza. Porque você se sente realmente mais feliz quando você vê que alguém foi feliz em função de alguma ação sua. Então, amar é fazer o outro feliz. Bom, então se você tem um verdadeiro amor por alguém, e amar, olha, preste atenção aqui, Vieira, amar não é ato de sentimento, é ato de vontade. Por que é ato de vontade? Porque amar é querer fazer o outro feliz. Não é? Eu, quando caso com a minha mulher, em vez de eu querer ser feliz, eu tenho que utilizar toda a minha inteligência e vontade para fazer a minha esposa feliz, né? Para fazer esse é o amor cristão, né? É usar toda a inteligência e vontade para fazer o outro feliz. Então, se você realmente é uma pessoa do bem, se você é uma pessoa que está vendo alguém, né, e fala assim, puxa, eu posso ajudar essa pessoa, e você ajuda mesmo anonimamente, mesmo que ninguém saiba, você pode ver que você se sente mais feliz. E amar é ato de vontade. Então, é claro, deixa eu explicar bem isso, né? Porque às vezes confunde, né? Você escolheu a sua esposa, não sei nem se você é casado, eu escolhi a minha, porque nós tivemos opção de escolher. Se a gente, se um homem e uma mulher naufragassem numa ilha deserta, pelo instinto de preservação da espécie, provavelmente se acasalariam, não é? Independente de gostar ou de não gostar, porque não tinha opção. Você escolheu a sua, escolhi a minha, porque a gente teve opções, e elas nos escolheram também por opções que elas tinham. Então, amar é ato de... E essa opção, pode reparar que ela teve uma série de coisas, que é uma afinidade intelectual, uma afinidade espiritual, uma afinidade estética, eu achei ela bonita, ele pode me achar, e assim por diante. E aí você, a partir do casamento, é ato de vontade. Eu preciso usar tudo que eu possa para fazer o meu cônjuge feliz. Então, e esse amor, ele se expande. Por isso que o amor cristão, ele é cumulativo e ele se expande, porque quanto mais as pessoas se dedicarem a fazer as outras felizes, mais felizes seremos todos nós. Então, é claro que você tem essa intuição, né, que muitos teólogos dizem que é uma semente de Deus dentro de você, né, que é o que até o César Romão tem esse livro, né, Semente de Deus, né, que dá o ímpeto de você fazer o bem, né, de você ver uma pessoa que você pode ajudar e você ajudar essa pessoa. Mas eu vou dizer para você, né, tem aí uma linha filosófica que diz que é até por egoísmo. Por quê? Porque você sabe que você vai se sentir feliz se ajudar aquela pessoa. Né? Então, então, é claro que essa intuição que você diz
É que nem o professor, por exemplo, né? Esse amor que o professor tem por ensinar, né? Eu quero que o outro cresça, eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele se desenvolva, né? A palavra autoridade, que vem de auge, é fazer crescer, né? Porque a gente fala, a pessoa está no auge. Então, aqui, ó, né? Eu acho o Flávio Souza deve ser um é, é, pastor, né? Dizendo que é o Espírito Santo. É verdade. É verdade. Tem pastor da parada. Então, é o Espírito Santo mesmo. Quer dizer, ele age no sentido de dar a você esse desejo do verdadeiro amor cristão. Entendeu? Então, né, uma coisa por isso que, né, no amor cristão se fala tanto em conversão, é você se converter a fazer o bem, é você se converter, é diferente da convicção, né? Coisa boa. Professor, eu vou trazer uma situação aqui agora, que em setembro de 2016, o professor escreveu para a revista Nosso Setor um artigo com um tema muito interessante e atual. Eu, no fundo, quero saber se isso foi intuição resgatada de um passado para trazer para o presente e talvez ainda para o futuro. O tema é o seguinte: diz assim, sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Isso pareceu com o coronavírus. Quer dizer, isso em 2016, o professor escreveu esse artigo. Inclusive, eu pedi para a minha equipe buscar esse veículo, essa edição, que foi exatamente em setembro de 2016, um tema muito atual, e inclusive na capa está o nosso saudoso aqui, Ives Dias Branco, que é dos produtos do Ives Dias Branco aqui. E esse tema, eu fui dar uma olhada nesse tema, e esse tema você pega a situação de uma época que aconteceu em 1770, um fato que aconteceu em 1755. E você resgata essa situação e traz para dentro das empresas, né? Eu achei super interessante. Esse artigo, vou mostrar a revista de novo, ela está por aí. E se alguém quiser, no site www.revista Nosso Setor, você encontra e pode ler esse artigo do professor Marinho. Muito atual para hoje, é a cara do coronavírus. Aí eu lhe pergunto, aí que tá, deixa eu contar para você. Essa é a prova de que a intuição é quando você trabalha com a sua memória inteligente, né? Eu, por exemplo, sou formado em História, né, em Antropologia e Direito, então eu estudo muito a história. E falar nisso, eu fui muito amigo, né, do Dr. Ives Dias Branco, né? O escritório dele era no topo do silo do moinho. Eu falava, Torino, isso daqui para explodir não custa, né? Porque sabe que a farinha dá explosão, né? E eu sempre fui conselheiro aí do J. Macedo, né? Eu sou padrinho de casamento, contei para você, do Amarílio Macedo, né? Sou muito amigo do Roberto Macedo, muito amigo, sou como da família, né? Eu me sinto da família e eles da mesma forma. Mas então, essa história é a seguinte: em 1755 teve o terremoto de Lisboa. 1755 é metade do século XVIII. E nesse terremoto, só para ter uma ideia, gente, foi a maior tragédia natural da Europa até hoje. Natural, que não é guerra, que não tem, o número de mortos foi assim uma coisa monstra, né? E Lisboa foi destruída, porque foi no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, as igrejas estavam lotadas, né? Teve o terremoto, daí teve um tsunami e um aftershock, que chama, que é um outro terremoto que segue o primeiro, que é, às vezes, mais grave que o segundo. Olha, o César Romão conhece bem essa história que está aí entrando. Bom, então, o que acontece? Aqueles mortos assim, né? Centenas, milhares de mortos,
e o Marquês de Alorda, o general Pedro da Almeida, né, chega para... Estava lá com o Dom José, que era o rei de Portugal na época, e Dom José pergunta a ele o que fazer agora, naquele desespero, aqueles mortos, tudo arrebentou Lisboa. E o Marquês de Alorna disse a ele: agora, majestade, é sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Né? E essa lição do terremoto de Lisboa serve para todos nós, porque na vida de todos nós vai acontecer um terremoto, pode acontecer. É a morte de um ente querido, é a perda de um emprego, é a gente não conseguir se sustentar como empresa depois de uma pandemia dessa. Né? Então, o que fazer quando passa o terremoto? O primeiro conselho do Marquês de Alorna, que todo mundo acha que é o Marquês de Pombal, mas não é, né? A história é bem clara do Marquês de Alorna. Né? A primeira é essa, quer dizer, sepulte os mortos, não fique olhando para trás, não fique se questionando, né? E se o terremoto não tivesse acontecido? E se a pandemia, e se a China tivesse havido? Gente, já foi. Nós já estamos no meio Então, agora enterre os mortos, quer dizer, sepulte o passado. Para quê, Vieira? Para cuidar do que sobrou, para cuidar dos vivos, para cuidar do que restou, para cuidar do que você tem. Entendeu? Quer dizer, e por que fechar os portos? Porque numa situação dessa, as endemias, olha que interessante, os saqueadores, os abutres, os aproveitadores da desgraça alheia chegavam pelos portos. Né? Então, fecha os portos para evitar problemas. Então, a mesma lição do Marquês de Alorna, lá de 1755, você disse muito bem, serve para hoje. Né? O que nós temos que fazer? Sepultar os mortos, para cuidar dos vivos, e fechar os portos para quê? Para você dar foco no que sobrou, para você cuidar dos vivos. É muito bonita essa história, e eu vejo, por exemplo, veja, às vezes, quanta gente perdeu entes queridos nessa pandemia, né? Quantas pessoas, quantos empresários acabaram perdendo suas empresas. Agora, o que você vai fazer? O que você vai ficar xingando a China? Você vai ficar, não, sepulte os mortos e cuide do que sobrou, né? Pense com toda humildade, e humildade, eu sempre digo isso, vem de humus, que é chão, né? Vem a mesma origem de humanos. Põe o pé no chão, né? Faz um exercício de humildade, ou seja, pé no humus, né? E fala, o que eu posso fazer agora com o que sobrou? E às vezes, gente, recomeçar não é nem do zero, é do menos 50, né? Tem que recomeçar. Não é? E fecha os portos, quer dizer, evite novos problemas. Né? É sempre que possível. Muito bom. Professor Marins, esse tempo é muito pequeno, a gente tem que comprar aí pelo menos umas 4 horas, porque o que tinha de pergunta aqui ainda para nós nessa noite, mas é uma pena que o tempo ele é limitado e passa, né? E a gente precisa poder fechar dentro do tempo certo, né? Mas o professor Marins tem uma live, uma flash live, todos os dias, às 11 horas, às 11h30. Onde ele está, ele apresenta, isso é no campo, em cima de um trator, de uma moto, de um triciclo, para você ver que eu acompanho, professor. De um posto de gasolina, com barulho, com construção, ele está lá fazendo 11h30 da manhã, ele faz a sua flash live com informação maravilhosa. O professor Marins, ele também tem um programa na Rede Vida, às 21h30, todos os domingos, tá certo? Domingo. Todo domingo, na Rede Vida, há mais de 25 anos. Né? Todo domingo, às 21h30, na Rede Vida. Assistam lá, vale a pena. E o professor Marins pode assistir até pelo aplicativo, por celular. Né? É interessante porque eu respondo, né? Mensagens de telespectadores, é muito interessante, porque agora com esse, que nem você tem também, né, no smartphone, acabou a distância, né? Então, eu vejo gente de Tóquio, gente de Lisboa, muito de Portugal, brasileiros, né?
fazendo perguntas, querendo entender melhor. Vale a pena, é muito interessante. É muito bom. E olha, eu queria convidar também vocês, entrem no marins.com.br, porque no marins.com.br, que é o site, vocês vão entrar no site da Antus, do lado direito tem todos os links para todas as redes sociais, tudo, e tem o link para a Fundação. A Fundação Luiz Almeida Marins Filho está fazendo 21 anos este ano. E nós estamos fazendo uma campanha muito interessante que chama Inteligente é Quem Pergunta. Sabe por quê, Vieira? Nós estamos preocupados porque o brasileiro tem medo e vergonha de perguntar. Não é só o estudante, não. Na empresa tem muito retrabalho porque o subordinado, o liderado, tem vergonha e medo de perguntar. E há um bullying mesmo, né? Tanto na educação, nas escolas, como nas empresas, para a pessoa que pergunta. Fica aí perguntando. Então, o inteligente é quem pergunta. Né? Então, precisa entender isso. O brasileiro precisa perder o medo e a vergonha de perguntar. Para ter uma ideia, um dos dirigentes do projeto Genoma, lá dos Estados Unidos, quando veio aqui na FAPESP, eu acompanhei ele na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ele falou, olha, o Brasil tem poucas patentes porque o brasileiro questiona pouco. Né? O brasileiro precisa errar mais, ele precisa perder o medo de errar, o medo de questionar, de perguntar. Então, o tema da campanha é inteligente é quem pergunta, e perca o medo e a vergonha de perguntar. Muito bom, muito bom, professor. Eu quero lhe agradecer e dizer que eu estou monitorando o seu tempo, suas agendas, para a gente voltar depois com outros assuntos, que eu tenho certeza que você sempre vai encontrar um espaço para nós. Quero agradecer. O Mourão está parabenizando aí. Um abraço. Sucesso, tudo de bom, professor. Tamo junto, professor. Obrigado. Um abraço cordial para todo mundo, quem entrou aí também. Muito obrigado para todo mundo aí. Tá bom? Muito bom. Falamos do poder, com o tema O Poder da Intuição. Foi muito bom. Espero voltar com outro tema aí mais forte, mais apimentado, professor. Fica com Deus.